Caríssimos amigos, com muita alegria estamos aqui para mais uma conversa sobre a questão da admiração. Eu quero lembrar que quando começamos a fazer esta gravação sobre a inocência primeira e a contemplação sacral do universo, eu afirmei e volto a afirmar que isto é a grande maneira de amar a Deus. Vai ficando cada vez mais claro. Sem admiração, ninguém ama a Deus. Como é que eu posso amar a Deus sem admirá-lo? Eu me lembro que na definição da finalidade do homem, que está no catecismo, está lá. A finalidade do homem é conhecer, amar, servir a Deus para depois gozá-lo por toda a eternidade. Poder-se acrescentar aí também louvá-lo, não? Mas está presente ele conhecer, amar. Conhecer, o conhecimento para dar em amor tem que ser admirativo. E se eu não parar para admirar, se eu não tiver momentos em que eu pare, pense e admire as cenas, ou admire as coisas que Deus criou, admire as coisas belas que o homem fez e tudo, eu não vou fazer a ideia de Deus. Então, para eu fazer uma ideia de Deus, eu tenho que admirar essas coisas. Então, o Dr. Plínio, ele contava que numa reunião, ele teve uma espécie de uma compreensão muito assim especial a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo e do Imaculado Coração de Maria. Ele, no começo da vida dele, ele tinha uma certa dificuldade com a devoção a Nossa Senhora. Mas depois ele foi compreendendo melhor e aí as coisas foram se ajeitando na cabeça dele. Bem, Dr. Plínio, quando ele pensava em Nosso Senhor, quando ele estudava Nosso Senhor, que ele lia no Evangelho, tudo, então ele disse que ele via em Nosso Senhor o admirável. Via nele também o admirado. Quando ele rezava ao Padre Eterno, ele dizia, eu via nele o admirador. Quer dizer, Nosso Senhor rezando para o Padre Eterno era o admirador. Nosso Senhor, nos vários episódios do Evangelho, ele era admirável. E porque ele era admirável, quer dizer, era tão excelente, as coisas que ele fazia, as atitudes dele eram tais, que ele era muito admirável. E por causa disso, ele também era muito admirado pelos que o seguiam. Sobretudo se encantavam com os milagres dele e tudo. Mas, creio que pouca gente se dava conta disso que Dr. Plínio se deu conta. Não que eu queira aqui só dizer porque é Dr. Plínio, porque é Dr. Plínio, não. Ele é especial, ele explicitou coisas que ninguém explicitou. Eu nunca li em outros lugares matérias que eu só vejo nele. Então, o que ele quis dizer, né? Que Nosso Senhor, que era o admirável por excelência, que era também admirador por excelência, mas ele não só admirava o pai dele, e ele vai dizer que Nosso Senhor admirava também as próprias criaturas, não só o que estava acima dele, mas também o que estava abaixo dele, né? Então ele imaginava, por exemplo, ele tinha uma maneira de expressar certas ideias quando ele via refletidos na água determinados objetos. Então, um dele era o castelo de Chenonceau, que está aí para verem novamente. E quando o Chenonceau aparecia, assim, refletido na água, ele como que tinha o reflexo mais bonito do que ele mesmo. O reflexo, ele arremetia para uma realidade mais de sonho, mais celeste, enquanto o outro, que também é muito bonito e tal, mais preciso, mais
mais assim, como dizer, mais material, também poderia remeter para o céu. Mas o da água tinha uma qualquer coisa nessa linha que... Então, os reflexos na água de determinadas coisas são mais bonitas do que a própria coisa. Aí, então ele arremeteu para Nossa Senhora, que com o Nosso Senhor, Jesus Cristo, ele era tal, mas era tal, que os reflexos dele não poderiam ser mais belos do que ele. Exceto em Nossa Senhora. Como? Como? Então, imaginemos então Nosso Senhor nas bodas de Caná, ele disse. Nosso Senhor estava nas bodas de Caná, ele, presente numa festa, ele era tal, devia ter uma tal categoria, uma tal finura, uma tal elevação, uma tal elegância. Ele devia ser tão agradável nas conversas. A festa era imensa, tinha muita gente, que ele ficou o centro da festa. Ele era o centro da festa. E uma coisa que me contaram, que eu não sei se é verdadeiro ou não, que, segundo um desses comentadores do Evangelho, eu não sei se foi o padre Filion, o padre Berto, eu não sei, mas que disse que Nosso Senhor tinha doado o vinho da festa. O vinho tinha sido presente dele para a festa. E pode ser que ele já, querendo fazer o super milagre que ele fez, ele já tenha pensado em dar uma quantidade X que o vinho viesse a faltar. E na hora que o vinho faltou, e que aparentemente a festa ia cair num desagrado geral, ele faz um vinho que é um super vinho, que ninguém nunca tomou um vinho como aquele. Pudéssemos nós encontrar uma garrafa daquela época ainda intacta para provarmos. E ele então fez um super vinho. E com isso, evidentemente, atraiu muito mais admiração do pessoal da festa para ele. Mas na hora em que o problema se pôs, Nossa Senhora chegou para ele e disse: não tem mais vinho. Com compaixão pelos da festa. E Nosso Senhor olhou para ela e viu a compaixão dele refletida na compaixão dela. E ele também teve compaixão. Embora ele tenha respondido aquilo que ele respondeu, ela interpretou aquilo não como uma negativa, mas como uma confirmação que ele realmente ia fazer. Tanto é que ela chegou logo ali, em seguida, e disse: olha, fazei tudo o que ele mandar. Quer dizer, ele vai atender o pedido. Ora, então, se nós quisermos compreender, diz Dr. Plínio, a compaixão de Nosso Senhor, é preciso imaginá-la refletida na fisionomia de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, sim, é a regra, a exceção do reflexo, que o reflexo com relação a Nosso Senhor é sempre menor do que a beleza que aparece nele. Não, com Nossa Senhora se dá como reflexo do castelo na água. Porque Nosso Senhor quer, porque Ele quer que nós tenhamos devoção a Nossa Senhora, porque Ele quer que, através da devoção a Nossa Senhora, nós consigamos chegar a um alto grau de amor a Ele. Ele, então, o que Ele quer? Ele quer que nós compreendamos em Nossa Senhora, compreendamos mais a Ele, as virtudes dEle, as qualidades dEle, do que olhando diretamente para Ele. E este é o que está por trás disso. Sobretudo, diz ele, para os que são consagrados a Nossa Senhora, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, esta é uma chave impressionante para compreender as coisas. Pois bem, por outro lado, ele volta à cena de Nosso Senhor caminhando sobre as águas. Nós imaginamos, está lá no Evangelho,
Mas quando se lê o Evangelho, já vi muitos comentadores querendo explicar assim, como é um milagre, Nosso Senhor andando sobre as águas, como ele, enfim, ele era Deus e tal, e não sei quanto. Há muitos comentários assim, e que os apóstolos tiveram ocasião de vê-lo andando sobre as águas. Mas eu não vejo que alguém pusesse a tônica no seguinte ponto, e que o Dr. Plínio ressalta: a beleza de Nosso Senhor andar sobre as águas. Porque ele é o Criador, ele manda em tudo, ele é dono de tudo, ele fez tudo. Tudo reflete a ele em algo. Então, o Dr. Plínio até dizia que ele andando sobre a água, que como que, né? A água se sentia assim, honrada, se sentia alegre, se sentia com a delícia do peso dele sobre ela. Se sentia assim como que ele tivesse privilegiadíssimo de ter aquele peso sobre ela. E que imaginava que os peixes, talvez, junto à superfície, sob os pés dele, formassem figuras, formassem como grandes parquês que a gente vê, como grandes pátios de mármore que a gente vê, sobretudo na Europa, na Itália e tal, e que eles formassem assim como que figuras geométricas, guirlandas, e que o ar e a água que ele tocava com os pés, cada um contava para o outro e vice-versa, as maravilhas, o que tinha compreendido daquilo. Nós sabemos que essas coisas, o ar, a água, são matérias. Eles não pensam, eles não. Então alguém pode dizer, como é que o Dr. Plínio diz uma coisa dessa, com isto, com uma coisa assim material e tal? Ele atribui esse pensamento. Então, Dr. Plínio, a gente responde isso da seguinte maneira: é imaginar os possíveis. Isso aconteceu? Nós não temos certeza que não tenha acontecido, porque não está narrado no Evangelho, mas também não está dito que não aconteceu nada. Acontece que Nosso Senhor, nós podemos imaginar belezas dessas para compreender mais a beleza de Nosso Senhor. Não seria impossível que ele fizesse. Realmente ele não fez, mas não seria impossível que ele fizesse. Bom, e aqui então o Dr. Plínio queria que nós, como se diz, que nós, pela admiração, pelo encanto com as cenas, nós buscássemos o maravilhoso da cena para compormos os possíveis, aquilo que podia ter acontecido de maior, de super excelente, e ainda que não tenha acontecido, se eu tenho na alma aquilo, é porque Deus coloca aquilo na alma. E quanto mais eu imaginar coisas dessas, mais eu chego próximo da compreensão mais perfeita de Nosso Senhor, ou da compreensão perfeita que Ele quer para mim. Não é? Ele dizia, por exemplo, o que a água contava se evolava como luz do luar, e o que o ar contava enchia de aroma a água. Assim Nosso Senhor caminhava sobre as águas. Ora, eu faço aqui uma referência que é muito importante nós conhecermos, e que é o seguinte: lembre-se que Nosso Senhor disse: ora, tanto, em verdade vos digo, se não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino do céu. E os franceses têm um dito muitíssimo interessante. E esse dito é o seguinte: é que as coisas, o mundo só é inteiramente compreendido por aquelas pessoas que o veem com um olhar de criança. E aqui a gente vê a união da frase. O que é escandalizar os pequeninos? Não é só fazê-los, corrompê-los do ponto de vista moral,
mas é também corrompê-los do ponto de vista da não admiração. Não ensinar as crianças a admirarem, ensinar a elas serem oportunistas, serem um monte de outras coisas, mas elas não serem admirativas. Matar na criança o senso da admiração. Bom, esse senso da admiração nós temos que adquirir. Nós temos que fazer força para, em determinados momentos, parar e contemplar. Pegue, por exemplo, imagina uma dona de casa que ela coloca uma planta no jardim, coloca uma flor e depois a flor fica lá e ela nunca para contemplar aquela flor. De maneira que ela não tem a mínima ideia do que aquela flor representa. Que qualidade de Nosso Senhor aquela flor representa. Ora, isso é uma falha, porque ela deixa de compreender mais o céu por causa disso. Veja uma outra coisa, por exemplo. Para que acontecesse com a alma dos apóstolos que eles também tivessem um tremor de emoção, uma plenitude incalculável de admiração, de veneração, de ternura, algo que a mente humana não sabe descrever, mas que o Espírito Santo soube descrever. A gente lendo a cena do Evangelho, não está nada dito e está tudo dito. Quer dizer, quando se lê o Evangelho, sobre o Nosso Senhor andando sobre as águas, etc., era uma coisa tremenda e que é preciso fazer esses exercícios, né? Então, e Nosso Senhor, ele põe uma pergunta, imagina ele andando sobre as águas, ele para onde olharia? Então, eu imagino que ele estaria inteiramente cônscio do seu próprio esplendor, inteiramente cônscio de sua própria grandeza e fazendo do manto dele partir uma virtude. Ele notava quando essa virtude partia e curava alguém. Ele, de toda a sua pessoa, talvez fizesse sair miríades de virtudes para encherem o ar e encherem a água, muito mais do que para se mostrar, para ser visto para os apóstolos que estavam lá. Então, ele fazia para que os apóstolos vissem e se encantassem, e, portanto, admirassem, né? Por exemplo, no Sermão da Montanha, o que ele diz? Ele, sentado sobre o monte, dizia: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E é das tais coisas. Queiramos ou não queiramos, nós sentimos o timbre de voz. Nós sentimos todos os apelos que existem dentro de nós para, da nossa pureza, fazerem como as águas do lago de Genezaré. A gente tem vontade de ser puro, porque ele disse: bem-aventurados os puros, quod deum videbuntur, porque eles verão a Deus. Acabou-se. Numa outra ocasião, ele fala que por que os puros verão a Deus? É porque os puros são mais admirativos e eles compreenderão o reflexo de Deus no universo, coisa que os impuros não compreendem. Bom, e assim também, bem-aventurados os mansos, tal. O sermão das bem-aventuranças, a gente tem a impressão de que até os passarinhos paravam no ar para ouvir melhor. Mas, Sr. Marcos, isso é coisa de criança. Como é que o Dr. Plínio diz uma coisa dessa? É que ele ainda tinha os encantamentos de criança. E quem disse que não era assim? Não seria lógico que fosse assim? E quem disse que não era assim? Uma música cujo sentido eles não entendiam. É essa a impressão que a gente tem do Sermão das Bem-aventuranças. Quer dizer, os passarinhos não entendiam o que ele dizia, é como uma música que eles não entendiam, mas eles cantavam de alegria com aquilo. Em tudo isso, no meu modo de entender,
havia algo que não está inteiramente expresso, algo que não está inteiramente dito. E esse algo diz respeito à admiração. Quer dizer, a gente lê o Evangelho, vê coisas bonitas assim, tal, mas há algo que falta. Então é aquilo que eu já mencionei, é a questão da admiração. E diz respeito à admiração debaixo do seguinte ponto de vista com que eu atinei numa reunião que fiz recentemente. De repente eu me lembrei da frase: olhai os lírios do campo. Eu percebi, de repente, nessa frase, que Nosso Senhor, quando falava do lírio, admirava o lírio. Então ele não dizia, olhai os lírios do campo e tal, não. Ele dizia, admirado com a beleza dos lírios do campo. Ele mesmo admirava a maravilha que ele tinha criado. Vê-lo admirar o menor do que ele, mas ao pé da letra admirar e cantar a glória do menor do que ele, e quando ele diz, olhai os lírios do campo não tecem nem fiam. Agora vem a glorificação. Entretanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Que de uma beleza extraordinária. Os senhores notam a infinitude dele que se debruça. Quer dizer, ele é infinito e debruça sobre o finito. E como seria belo, ao vê-lo dizer, olhai os lírios do campo, pegar uma pétala de um lírio para ele passar os dedos dele em cima. Uma cena extraordinária. E seria uma lição para nós que quase não tem palavras para qualificar essa lição. Tão bela seria essa cena, tão cheia de sentido. A gente vai procurar palavras, mas o vocabulário estala e nós não sabemos o que dizer. Então veja como ele era encantado com as coisas de Deus. E isso reflete o grau de amor que ele tinha já por Deus, por se encantar assim com as coisas de Deus. E vamos em frente. Nós ficamos com vontade de dizer, onde está esse lírio para eu pôr aqui e ficar até morrer, dizendo, olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, nem mesmo Salomão, Porque o resto é uma tal bagatela, é um tal nada, mas se no momento em que ele disse, olhai os lírios do campo, se aproximou talvez, ou se aproximasse o lírio do céu, que era Nossa Senhora, como ele daria esse lírio para ela? E como ela receberia esse lírio? Veja como ele compõe uma cena. Enquanto a maioria das pessoas desce, e às vezes vai para pensamentos inadequados, pensamentos impuros e imorais, não, ele sobe para o inocente e para o belo. Não? Qual seria essa cena em que ele diria, minha mãe, que lindo lírio? E o olhar dava a entender, como vós sois mais magnífica do que ele. E ela, naquele olhar dele, apreendia a existência dentro do lírio de um pulcro, quer dizer, de uma beleza, que ela acabava de ver nele e que ela ainda não conhecia. E ela diria, este lírio eu guardo, porque é um reflexo do lírio dos lírios. E é o meu filho virginal, meu filho unigênito, e o primogênito de Deus em todo o gênero humano. Vejam que grandeza. Agora, Dr. Plínio diz, os senhores percebem da análise admirativa de uma coisa pequena que coisas imensas podem nascer. Agora, eu aproveito para fazer uma consideração. O que é a vida de uma pessoa que não tem isso? Peguem, por exemplo, certas pessoas que acompanham as coisas religiosas normalmente, vai na igreja, tudo e tal, mas ela não tem esse momento em que ela se recolhe, admira, levanta a alma, ela não se aproxima de Deus. E aqui tem um elemento fundamental para isto. E como completa, o que ele disse antes, o ciclo de Deus admirando o Padre Eterno,
de Deus admirando Nossa Senhora, de Deus admirando os outros homens, enquanto homens iguais a ele na natureza humana, mas depois debruçando-se sobre os pequenos e olhando as crianças. E aí a gente compreende, pela primeira vez, aquele deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não ia só com um sentido de proteção, ia com um sentido de respeito, de dedicação e de admiração. Que almas limpas, que almas puras, eu, Deus, autor de toda pureza e foco de toda pureza, me contemplo na vista deste menino e vejo neste menino um reflexo criado de mim mesmo, que eu mesmo criei para eu mesmo me olhar e eu mesmo me amar. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bem, hoje nós vamos ficar por aqui, porque o tempo já correu, e depois, na semana que vem, nós vamos dar continuidade e vai ficar muitíssimo bonito. Ele vai falar aí do martírio, muitíssimo bonito. E vamos suspendendo por aqui hoje. Que Nossa Senhora os ajude e os faça cada vez mais admirativos, para a glória de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, e para a santificação